nosso bloco de medicina preventiva e informativa agora conta com a colaboração e a participação do cirurgião ortopedista, Dr. José Antônio Guelli. Boa tarde, Dr. Guelli. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde a todos. Dr. Antônio Guelli, o que é a osteoporose? Bem, Mafalda, a osteoporose é uma diminuição da massa do tecido ósseo a níveis inferiores a 30%, certo? Então, quando a gente já faz um diagnóstico, às vezes radiológico, que se percebe numa radiografia uma diminuição da densidade óssea, já houve uma perda significativa da massa. Existem causas para que isso manifeste, para que isso realmente aconteça? Existem algumas causas. O problema acontece mais na mulher, principalmente relacionado com... Quer dizer que nós somos as mais prejudicadas, a verdade é essa. Sim, a mulher está no prejuízo com isso. Bastante. Mas por porque está relacionado com a menopausa. Quer dizer, com a taxa diminuída de estrogênio, há uma perda, principalmente nos primeiros anos após a instalação da menopausa, uma perda da massa óssea significativa. Então, principalmente na mulher, então esse é o problema, a menopausa. Existem algumas outras doenças endócrinas, como diabetes, problemas de tireoide, hipotireoidismo, que também podem favorecer uma osteoporose. Algumas doenças reumatológicas podem também levar a uma osteoporose. Existe um estudo importante nos Estados Unidos que cerca de 1 milhão a 1.200.000 pessoas são acometidas de fraturas por ano nos Estados Unidos, fraturas do colo do fêmur. O problema maior de uma osteoporose são as ocorrências das fraturas, né? Ocorre mais ao nível das vértebras, da coluna vertebral, do colo do fêmur e aqui na extremidade do rádio. A consequência maior, os problemas maiores, vêm de uma fratura do fêmur. Agora, já que isso se instala de uma forma até sutil, sem que a gente perceba, existe algo que a gente poderia determinar como fator de prevenção? Dá para prevenir a osteoporose, doutora Guelli? Bem, na mulher, ela tem que fazer um controle hormonal, fazer um seguimento regular com o seu ginecologista, que a taxa diminuída do hormônio é um fator, então tem que fazer uma reposição hormonal com o ginecologista, certo? A falta de atividade física, quer dizer, pouco exercício, também é um fator de piora. O fumo, bebida, quando em excesso, são fatores também predisponentes à osteoporose. Então você tem que tirar esses fatores de risco, certo? Que vão predispor. Uma má alimentação com uma diminuição da ingesta de cálcio também é um fator. Bom, então eu gostaria de saber de você o seguinte: esta é uma doença que ocorre, que acontece na mulher a partir da terceira década, a grosso modo. No idoso, certo, na idade depois de 60, 65 anos, há uma incidência equilibrada com a mulher e o homem, quer dizer, a osteoporose do idoso, certo? Atingindo um pouco mais a mulher, aí a mulher está perdendo, certo? Mas o problema é após a menopausa mesmo, né? Quer dizer que o homem ele só vai ter este processo de ter a manifestação da doença osteoporose a partir da velhice mesmo. O homem nesse fator é protegido, quer dizer, alguns fatores, você tem osteoporose localizada, por exemplo, uma fratura pode trazer osteoporose naquele segmento do membro, né? Que você vai tratar com fisioterapia, alguns fatores assim. Mas no idoso, que realmente o homem é atingido por osteoporose. O que acontece com a osteoporose? As vértebras acabam sofrendo pequenas fraturas, microfraturas. Então essas vértebras vão encunhando, elas vão diminuindo o seu tamanho. Clinicamente, então, se manifesta o quê? Uma diminuição de altura, a mulher começa a ter aquela curvatura, uma gibosidade que chama, né? Corcunda, fica meio corcunda. Isso traz um desequilíbrio da coluna, traz alterações de artrose e vão provocar dor, certo? Agora, a gente muitas vezes faz o diagnóstico no tratamento de uma fratura, quer dizer, no atendimento de uma fratura.
O pior é quando tem uma fratura do fêmur, que normalmente é uma fratura cirúrgica, que traz algumas consequências, né? Também nos Estados Unidos, a gente pode projetar isso para o Brasil, em torno de 1 a 4 mulheres vai acabar tendo uma fratura de colo de fêmur, certo? Isso acarreta gastos, acarreta piora da qualidade de vida, quer dizer, e se não leva à morte, né? Porque a partir de uma fratura dessa você pode ter complicações pulmonares, do sistema urinário, levando à morte muitas vezes, né? A prevenção, vamos falar um pouquinho da prevenção, Mafalda? Quer dizer, você melhorar a ingesta de cálcio, que seria através, principalmente da ingestão de leite e derivados, que tem uma quantidade boa de cálcio. A exposição ao sol, porque na pele é transformada a vitamina D. E a vitamina D ajuda na absorção do cálcio. Então não adianta você ingerir e não absorver esse cálcio. Na mulher ou no idoso, começar a caminhar. Então a tensão sobre a massa óssea é importante para recuperar essa massa, certo? Não fumar, não beber e cuidados no idoso para evitar fraturas, os fatores de risco, então deixar tapetes em casa, que possa escorregar, acidentes na cozinha, no banheiro, escadas, que são os fatores, né, de risco.